Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Estamos iniciando aqui mais uma live, mais um devocional desta manhã. Ontem tivemos o nosso culto de louvor e adoração a Deus, tempo bem especial. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado, temos conseguido ter uma quantidade de pessoas significantes. Temos visitantes, então graças a Deus temos feito um culto a Deus bíblico dentro daquilo que entendemos que é um culto agradável ao Senhor, e estamos fazendo uma exposição na carta de Tiago, e ontem tivemos então a exposição do versículo 5 ao 8, então tem sido muito bom, tem sido gratificante poder pensar com os irmãos biblicamente a respeito do que Tiago fala, e creio que tem sido uma grande bênção na vida de todos. Então hoje vamos iniciar o nosso devocional, já são 8 horas e 2 minutos, e vamos pedir a direção de Deus para esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Deus querido, por mais um dia, te louvamos pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido benigno, bondoso, maravilhoso conosco. Queremos te suplicar pelo tempo agora em que estaremos meditando nesse devocional. Nos abençoa com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso texto de nosso devocional hoje pela manhã está em Gênesis capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 14. Gênesis capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousais debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistos que chegasse até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apresentou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também meu senhor teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. O nosso devocional hoje, do dia 20 de julho de 2020, o versículo-chave é o versículo 14 de Salmo 25, diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. E o tema do nosso devocional é os segredos da intimidade com Deus. Será que Deus tem segredos? Sim. O Senhor tem seus segredos e deseja passar para os que procuram intimidade com ele. O texto de Gênesis 18 nos fala de alguns segredos que Deus deseja contar e aguarda a hora de nos revelar. Ele espera apenas que alguém deseje ouvir e queira levar diante dele o que ouvirá. Existe uma exigência para isso acontecer:
ele revelará aos que tiverem intimidade com ele. Vejamos alguns desses segredos. O segredo de ordem prazerosa, do versículo 9 ao 10. Por muito tempo, Sara e Abraão oraram por um filho, 20 anos. E agora chegou o momento de Deus revelar qual o tempo certo. O Senhor foi visitá-lo na companhia de anjos e lhes revelou o segredo que traria prazer. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Esse segredo revelado era sinônimo de prazer para todos. Veja como Sara recebe essa notícia. Depois de velha e velho também, meu senhor, terei ainda prazer? A informação da gravidez de Isabel foi outra alegria e júbilo para todos, pois era a resposta da oração de muitos anos. Deus atenta para os nossos sonhos e tem segredos que poderão nos proporcionar grande prazer e intensa alegria. Para Abraão e Sara era ter um filho. Ele também tem segredos e serão revelados. Coisas grandes e ocultas não sabes, como diz Jeremias 33:3. De qualquer forma, entenda que Deus tem coisas a revelar e o fará aos que estiverem em intimidade com Ele. A oração do nosso autor é: Pai de amor, ensina-me a querer e a ter mais tempo para te buscar e alimentar essa intimidade contigo. Amém. Muito bem, meus queridos, nosso devocional esta manhã, muito bom. E temos aqui algumas lições que podemos tirar desse texto aqui que acabamos de ler. Nós vemos aqui que aparece o Senhor a Abraão, o texto é muito claro, nos carvalhais de Mamre. E o Senhor então se manifesta de forma maravilhosa e faz uma promessa a Abrão, que passa a ser chamado depois de Abraão. Abraão estava aqui quando recebe a chegada destes homens. Impaciente, ele procura fazer aqui de forma que estes homens se sintam bem, confortáveis. Ele vai fazer ali a parte da hospitalidade. Ele cuida ali de tudo para que esses homens sejam bem recebidos, alimentados. E naquela época a reputação de um homem estava muito ligada à forma que ele tratava as pessoas que chegavam, os seus hóspedes, como ele dava comida, o tipo de alimento que preparava. E até pessoas estranhas deveriam ser tratadas com todo esse cuidado. Então Abraão satisfaz a parte que lhe cabe, dando alimento, hospedando bem aqueles homens, recebendo de forma rápida e com toda a atenção aqueles homens, satisfazendo então aquilo que eles precisavam. O que eu olho aqui de forma interessante, que a gente pode também trazer para a nossa vida, é a prontidão de Abraão de servir ao Senhor. Muitas vezes nós somos muito falhos na forma em que servimos a Deus. Nós temos uma ideia errada de que servir a Deus não precisa ter tanta agilidade, não precisamos ter tanto cuidado, não precisamos fazer aquilo que é melhor. Na grande maioria das vezes, nós temos a falsa ideia de que Deus se agrada com as motivações. Mas na verdade, nós precisamos entender que Deus gosta sim, que façamos tudo bem feito. Quando nós vamos estudar a construção do tabernáculo, nós vemos que Deus dá todas as medidas. Vemos que Deus diz tudo aquilo que precisa, como precisa ser feito, a quantidade de cada coisa, como tudo seria colocado nos seus devidos lugares. Deus é um Deus de perfeição. Deus é um Deus que cria os lírios do campo, que cria uma flor com toda delicadeza, que cria animais com as mais distintas mudanças, né? A qualidade da cor, o tipo de cor, a diversidade de animais. Então Deus ele gosta das coisas muito bem feitas.
e nós temos a falsa ideia de fazermos as coisas para Deus de qualquer jeito. E falhamos nisso. Erramos e não temos às vezes a destreza de fazermos as coisas para Deus. Não temos essa intenção aqui, como Abraão teve, de rapidamente cuidar de tudo e dar então tudo aquilo que Deus queria que fizéssemos. Temos essa ideia errada de fazermos qualquer coisa para Deus e dizer, não, Deus sabe o desejo do meu coração, queria fazer mais, mas não dá. Mas muitas vezes nós não fazemos mais porque somos preguiçosos, não estamos prontos, queremos fazer do nosso jeito. E aqui então já temos a primeira lição que podemos tirar aqui: a atenção em fazer as coisas para Deus. As pequenas coisas que muitas vezes fazemos de qualquer jeito. Nós vemos então que Deus, aqui o Senhor, ao ser recebido por Abraão, ele então se alegra com tudo aquilo e começa a ter uma série de acontecimentos. O Senhor então olha, pergunta onde está Sara e então decide abençoar aquela família. Ele então diz que Sara teria um filho. Sara teria seu primeiro filho. Isso era algo que era difícil de se imaginar. Sara não poderia mais ter filho. Abraão já estava também em avançada idade. Mas Deus então surpreende esse casal e diz que depois de um ano ele voltaria para confirmar aquilo que ele disse. Então aqui tem mais outra lição para a nossa vida. Deus, ele é um Deus que gosta das coisas bem feitas. Ele quer aquilo para ele com todo cuidado e atenção. E também Deus é um Deus que nos surpreende. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai agir de certa forma em determinada situação com a nossa vida, e às vezes Deus faz outra coisa, usa outra pessoa, usa uma outra situação que jamais pensaríamos que Deus usaria para nos abençoar de alguma forma, para nos ajudar de alguma forma. Quantas vezes fui surpreendido pela graça de Deus de uma forma que eu menos esperava. Quantas vezes Deus vem de forma maravilhosa na nossa vida e nos dá surpresas agradáveis. Alguns até que a gente acha esquisito, chega até a duvidar. Mas Deus faz isso. Deus nos dá bênçãos sem medidas e muitas vezes de forma que nós não imaginamos. Não é do jeito normal, não é do jeito que às vezes a gente pensa que vai ser. Então aprenda essa lição também na sua vida. Deus age de forma sobrenatural. Ele age do jeito que Ele quer, como Ele quer, e às vezes Ele age no meio das coisas que são impossíveis de acontecer. Então a gente precisa ter fé para isso. A outra lição, a terceira lição que nós podemos aprender aqui, é que Deus ele é fiel. Ele não mente, Ele não faz nada que não possa cumprir. E Ele diz aqui para Sara e Abraão que depois de um ano Ele voltaria para confirmar aquilo que Ele disse. Então às vezes a gente pensa que Deus se esqueceu da gente. Às vezes a gente fica esperando algo de Deus e parece que não vem, passa o dia, passa o tempo, passa o ano, e quando menos espera, Deus vem e mostra que aquilo que Ele falou, Ele cumpriu. Aquilo que Ele disse realmente vai acontecer. Quando eu falo isso, quando eu falo das bênçãos de Deus, coisas que Ele promete, eu não estou falando diretamente ou explicitamente de prosperidade, de riqueza. O que eu estou falando é que às vezes a gente deseja algo para a nossa vida, às vezes a gente ora por alguma coisa e a gente sabe que aquilo é para a glória de Deus, a gente sabe que aquilo é para o louvor do Senhor, a gente sabe que aquilo vai redundar em glória e a gente fica às vezes esperando. Quando é que vai acontecer? Será que vai? O Senhor diz que se eu pedisse isso a Ele e fosse dentro daquilo que Ele espera, o Senhor iria então responder.
E às vezes, depois de um tempo, Deus vem e diz: está aqui o que você pediu. Então, amados, a gente precisa estar pronto para servir. A gente deve estar fazendo o melhor que pudermos para o Senhor. A gente precisa entender que Deus age de forma, às vezes, completamente diferente daquilo que achamos que Ele iria fazer. E também a gente pode ter certeza que as coisas que Deus promete, Ele cumpre. Uma delas é que Ele disse que um dia voltaria para buscar o seu povo. E eu quero dizer para você que por mais que o tempo passe, um dia Ele voltará e virá buscar a sua igreja. Outra coisa que Ele promete é a vida eterna para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que aqueles que morrem em Cristo terão a vida eterna, sim, porque aquele que prometeu é fiel. São essas promessas que nos dão paz diante da tribulação, são essas promessas que acalentam o nosso coração diante das adversidades. São essas promessas que enchem o nosso coração de esperança, assim como Sara e Abraão, que confirmaram que teriam verdadeiramente um filho. Então, meus amados, precisamos entender que Deus, quando promete, Ele vai cumprir. E se Ele nos prometeu a vida eterna, se Ele nos prometeu a salvação e a glorificação, Ele vai cumprir. Ele não falha, Ele não mente. Por mais que leve tempo, um dia o nosso Senhor virá e Ele vai buscar a sua igreja e estaremos com Ele eternamente na glória. Mas precisamos entender que precisamos servir ao Senhor e servir da melhor maneira que pudermos servir. Precisamos ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Precisamos viver uma fé que agrada a Deus. Precisamos então entender que Deus pode nos usar para abençoarmos os nossos familiares, as pessoas da nossa rua, quem sabe as pessoas da nossa cidade ou até de outro país, assim como fez de Abraão uma grande nação e através dele então vem Cristo, o Messias, o Salvador. Precisamos entender que temos que ter responsabilidades com as coisas que Deus nos dá, assim como Abraão tinha que cuidar do seu filho, tinha que ser responsável com a sua família. Então, meus amados, nós temos muitas coisas para aprender nesse texto. Se lermos mais, teremos muito mais coisas para tirar daqui, mas precisamos primeiramente aprender essas 3 lições. Servirmos ao Senhor da melhor forma, entendermos que as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras, elas vão se cumprir e que Ele estará sempre lá para confirmar aquilo que Ele falou. Que Deus abençoe o seu dia. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado por mais um dia, Senhor Deus, obrigado pela Tua graça em nossas vidas. Senhor, nos abençoa, Senhor Deus. Nos ajuda a sermos servos, olharmos melhor, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor nos dá, termos o cuidado de servirmos da melhor maneira, confiarmos na Tua palavra sempre, Senhor Deus, descansarmos nas Tuas promessas e na Tua vontade e confiarmos que tudo aquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra irá se cumprir, Pai. Te louvamos por tudo. Abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, tenham todos um bom dia, que possamos entender que Deus, nesta manhã, está nos visitando. Ele nos deu mais um dia. Nesta manhã Ele está conosco e todos os dias Ele estará conosco. Que possamos servi-lo da melhor maneira e confiarmos plenamente na Sua palavra. Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. E até amanhã, às 8 horas da manhã e também às 19 horas com a nossa escola bíblica, onde nós estamos estudando Tudo Entregarei, como sermos mordomos fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser.